Bom dia, pessoal! E a nossa segunda aula de hoje é a aula de Cidadania, Moral e Ética. Abre o livro de vocês aí na página 36. Hoje vamos conhecer algo que é chamado de justiça. O que é a justiça? Vamos lá acompanhar o nosso texto. Justiça. Quando nossas atitudes e nossos comportamentos estão corretos, podemos dizer que agimos de forma justa. Por exemplo, muitas vezes machucamos nossos colegas ou o acusamos de algo que ele não fez. Quando isso acontece, é muito difícil pedir desculpas ou assumir diante das pessoas que erramos ou não erramos. Bom, parando um pouquinho aqui pra gente explicar, pra tia Graça explicar. Justiça é algo que tem que ser correto, certo e honesto. Hoje em dia a gente julga muitas pessoas por algo que a gente não sabe se ela fez ou se ela não fez. Não somos cabíveis a isso, só quem pode julgar é Deus. E aqui na terra a justiça. Quem é a justiça? O juiz, o delegado, essas pessoas assim. Elas que podem julgar o investigador para descobrir o que realmente aconteceu. Na nossa situação de escola, por exemplo, a borracha some. Só que daí você não percebeu que você derrubou sua borracha e está embaixo da banca. Você vê seu coleguinha com a borracha idêntica à sua e você julga logo ele. Foi você que roubou minha borracha. Foi você que pegou minha borracha. Aí outro coleguinha vai e diz: não, fulana, tua borracha caiu aqui no chão quando tu bateu com o cotovelo. E aí, qual a situação? O que é que você deve fazer? Você fica sem saber o que fazer, porque você julgou e fez com suas próprias justiça algo que não poderia acontecer, que foi julgar e acusar o seu amigo. Só que daí pedir desculpa fica uma situação meio complicada e você não consegue pedir, mas é o correto a fazer. Quando você julga alguém sem saber da verdadeira história e você descobre que não foi bem daquele jeito, você tem que pedir desculpas e até mesmo um perdão para aquela pessoa. Já aconteceu de a sua mãe ligar e perguntar se você fez a tarefa e você mentir dizendo que sim, só porque queria primeiro ver televisão. Aí, quando ela descobriu, ficou chateada. Então, o colocou de castigo. Isso foi justo? Sim, porque você mentiu. Você mereceu o castigo por ter mentido? Sim. Outras vezes, queremos colocar apelido nos nossos colegas. Você gostaria de que alguém colocasse apelido em você? É justo você colocar apelido? E como vocês podem ver aí na cena, o menininho tá com a mão suja, ele que derramou tinta no chão e melou a parede, mas está acusando um colega. É correto fazer isso, minha gente? Isso não é justo. Vocês podem até ouvir muito essas palavras, isso não é justo. Colocar a culpa em alguém que não fez nada, tá certo? Colocar apelido nos outros e não querer que os outros coloquem apelido em você. Então, podemos dizer que a justiça acontece quando agimos corretamente com as outras pessoas. Para isso, basta que quando você for fazer alguma coisa, alguém, imagine se você gostaria de que fizesse essa mesma coisa com você. Imagine que se quando você for tratar alguém com rispidez, ou acusar alguém, ou chamar algo feio com alguém, ou colocar a culpa em alguém, você gostaria que fizessem isso com você? Sempre se coloque no lugar do outro, tá certo, pessoal? Agora vocês vão responder a atividade, que vai até a página 37. E no quarto quesito diz assim: acompanhe a leitura com atenção. A raposa e a cegonha. Uma raposa resolveu preparar uma peça numa cegonha. Com esse objetivo, convidou o pássaro para jantar em sua casa, em sua toca. Quando a cegonha chegou, a raposa serviu uma deliciosa sopa num prato raso. Esta sopa está deliciosa, disse a raposa, lambendo vagarosamente o prato raso, com o nariz a poucos centímetros dele. O que você acha, amiga cegonha? Como posso dizer? Murmurou a cegonha, trocando em vão o prato raso
com seu longo bico. Este prato é muito raso, não posso provar uma única gota. Isso era justamente o que a traiçoeira raposa esperava que acontecesse. Irritar a cegonha fazendo-a de boba. Ela pensou que isso era engraçado e terminou ela mesma a raposa com um sorriso maroto no canto dos lábios. A cegonha fez mais uma ou duas tentativas de tomar a sopa, mas acabou por desistir e foi para casa, tendo decidido que daria o troco à raposa. Dia depois, a cegonha tinha feito seus planos. Convidou a raposa para jantar em sua casa, perto da beira do lago. Ela também preparou uma sopa e a serviu num vaso bem longo e estreito na boca. Sirvam-nos, disse a cegonha, enfiando o bico no jarro e sorvendo uma boa quantidade. Como está gostosa! O que lhe parece, amiga raposa? Como posso dizer? Murmurou a raposa, tentando em vão enfiar a cabeça. Que a graça se perdeu, viu, minha gente? No jarro. Não conseguiu alcançar a raposa para lamber. Que pena, disse a cegonha com toda a calma. E nada acrescentou, acabando a sopa ela mesma enquanto a raposa olhava tomada pela fúria. No final, a raposa foi para casa com muito mau humor. O feitiço virou contra o feiticeiro, mas por alguma razão ela não achava aquilo nem um pouco engraçado. Moral da história: não faça aos outros o que não deseja que os outros lhe façam. Veja só, Tia Graça agora vai explicar para vocês o que aconteceu. Aqui, como vocês podem ver, a raposa na casa da cegonha tomando sopa. Só que o bico da cegonha é grande e pode chegar até a sopa. Já a raposa não tem bico, não tem como tomar a sopa. Só que lá no início da história, vocês viram que a raposa convidou primeiro a cegonha para a casa dela. Quando chegou lá, ela pegou um prato bem rasinho e serviu a sopa. Só que como o bico da cegonha era tão grande, ela não conseguia comer a sopa, porque cada vez que ela encostava no prato, batia, mas não conseguia pegar a sopa. Daí, a raposa que fez isso por maldade, para rir da cara da cegonha, pois sabia que ela não ia conseguir comer. Só que daí a cegonha teve a mesma ideia e fez a mesma coisa, deu troco na raposa. Quando a raposa chegou na casa dela, não conseguiu comer, ficou chateada e foi para casa com raiva. O feitiço virou contra o feiticeiro. Tá vendo, pessoal? Se o que a gente não quer que façam com a gente não pode fazer com o outro. Se você não gosta que alguém passe na sua frente na fila, não passe na frente dos outros. Se você não gosta que um colega se intrometa na sua vida, não se intrometa na vida do colega. Se você não quer ser julgado, não quer que ninguém aponte o dedinho para você, não aponte o dedinho para ninguém. Só faça com os outros o que você quer que façam com vocês. Se for algo ruim, nunca faça com ninguém para que ninguém não faça o mesmo com você. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje. É muito interessante que vocês coloquem em prática até aí dentro da casa de vocês essas dicas que Tia Graça acabou de falar. Beijos, tenham um bom dia. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, pessoal.